Você está lançando um livro, junto com 2 outros parceiros, e depois nós vamos falar especificamente do livro Uhum. num podcast que você segue. O tema principal é arco e flecha. E o que é um arco e flecha? Bom, eh, todo mundo conhece máquina fotográfica. Quando você está num local escuro, a hora que você pressiona o botão para tirar a foto, ela dá um flash, Isso. né. Esse flash, em inglês, significa intermitência, tchup, tchup, né, é uma intermitência. E o arco elétrico, ele tem essa característica, esse flashing é essa intermitência que é aquela. A gente vê mais pelo clarão, mas junto com o clarão, ele vem uma explosão, ele vem uma nuvem de plasma que é lançada sobre o trabalhador, e essa nuvem de plasma pode causar queimaduras sérias. Quando queima mais do que 50% do corpo, uma queimadura de segundo grau, o passaporte para São Pedro já está carimbado, só resta saber dentro de quais dos 30 dias ele vai embarcar, né. Uhum. Então, quem identificou, fez a associação da energia que é liberada no arco com a temperatura da pele e a queimadura, né, quem fez essa correlação foi o Ralph Lee, com base na curva de Stokes, né, e que verifica as temperaturas onde e nos livros também de medicina, né, que mostram até onde a temperatura que a pele atinge vai ter uma condição de pele curável ou não curável, né. Então, isso é o que o estudo de energia incidente faz, né. Poucos profissionais, às vezes fazem esse estudo, não sabe essa correlação, né. Mas no fundo, quando nós estamos limitando a energia num dado valor, a gente está exatamente, evitando que as lesões não cheguem a uma queimadura do segundo grau, para o cara não ter fatalidade, para não haver uma fatalidade. Já que nós estamos falando de segurança, há condição de se ter uma segurança absoluta ou é impossível? Bom, a palavra absoluta é muito forte, né, nada nessa Muita vida é coisa, né? absoluto, né, tudo é probabilidade, né. A única coisa certa que a gente sabe é que vai morrer, mas a gente não sabe quando. Isso. Então isso é probabilístico, pode acontecer de um jeito, de outro, né, que nem SPDA, então você põe toda a proteção possível, mesmo assim você ainda pode ter uns 2, 3% de probabilidade, né. Então a absoluto não existe, mas até porque os equipamentos podem falhar, né, mas, tem equipamentos que garantem uma os famosos arc quenching devices, por exemplo, quando eles existem nesses painéis, eles promovem, porque qual que é o problema do arco? Ele tem uma resistência então quando dá um arco fase terra, e 90% das faltas começam com uma falta fase terra, essa energia ela é liberada, né. Então existem equipamentos que curto-circuitam as 3 fases para a terra, num tempo menor que 10 milissegundos, né, contando o tempo do relé do arco mais a atuação do dispositivo. E aí não dá tempo de queimar a pele, entende? E aí você jampeia a resistência do arco, virou uma falta franca, não tem dissipação de energia, então existe isso. Existem equipamentos, painéis elétricos que são arco resistentes. O que que significa? Que ele confina o arco lá dentro por um certo tempo que ele foi projetado, fabricado, testado e certificado. Uhum. E ele contém o arco lá dentro. E aí quando ele contém o arco lá dentro, não vai atingir o trabalhador, Perfeito. né. Então com isso, né, você protege o trabalhador. Então essas soluções são os EPCs, né, os equipamentos de proteção coletiva. A última instância são os EPIs, que são as vestimentas Arc Rated, né. Nós temos aí
o Estex Milling, que fabrica aí os tecidos com uma camada, 2 camadas, para garantir um grau de energia que ele não deixe passar a caloria de fora para dentro do corpo do profissional que está trabalhando. E tem a Leal, por exemplo, que fabrica esses uniformes. Não estou fazendo aqui um marketing não, mas já fazendo, Claro. né? Porque afinal de contas eles patrocinaram o nosso livro, então eu conheci bem o material deles. Então fica aqui inclusive o meu agradecimento, né, formal a eles, a ABB, que também é patrocinador, e a Jimmy, fabricante de painéis arco-resistentes também. Para a gente finalizar, depois a gente volta já falando mais especificamente do livro. Qual o grau de conscientização das empresas hoje com relação à segurança nesse setor, Cláudio? Bom, o que eu posso dizer para você? Nós temos que dividir aí 2 classes de empresas. As empresas corporativas, né, de grande porte, todas elas são bem conscientes nisso hoje, a maior parte delas, né? Você pega uma Vale, uma Petrobras, uma Braskem, essas empresas grandes, uma General Motors, né? Eu estou falando isso porque eu fiz estudo para essas empresas, né? Então eles têm essa consciência bem aguçada, né? Mas existem também as empresas pequenas que não sabem de nada, né? Vamos dar um passo além. Então tem indústrias grandes, indústrias médias, indústrias pequenas e tem a parte comercial ainda. Então na parte comercial tem muito a fazer em prédios, edifícios, prédios comerciais, edifícios não comerciais. Você tem padarias, você tem bares, restaurantes. Não chegou aí a consciência ainda. Então é um trabalho forte que tem que ser desenvolvido nesse sentido. Esse livro que nós escrevemos, ele não fala só de arco elétrico e energia incidente como método de cálculo. Não, a gente fala em segurança, a gente fala que tipo de vestimento o cara tem que usar, né? A gente fala bastante da NFPA 70I, a gente fala um pouco da norma 17227, um pouco, nós demos todo o sumário da norma lá e falamos nos nossos capítulos dos itens que a norma trata.